Olá a todos! Hoje vamos falar um pouquinho da democracia, mas primeiramente vamos entender o contexto histórico da cidade de Atenas, que foi onde surgiu esse sistema político. Atenas surgiu no ano de 1600 a.C. Ela foi fundada pelos jônicos, mas também era composta por outros povos, como os creto-micênicos, como jônicos, aqueus e eólicos. Atenas não possuía terras férteis, mas se situava numa excelente posição geográfica, o que acabou contribuindo para que eles desenvolvessem a pesca marítima e o comércio externo através da exportação de trigo, azeitona e cerâmica, com as colônias do mar Mediterrâneo e da Ásia Menor. Atenas conciliava o desenvolvimento físico e mental na educação das famílias abastadas. Os atenienses também valorizavam a arte e a literatura, o que transformou Atenas em centro cultural da Grécia e o berço da filosofia e da democracia. Apesar que as mulheres não tinham direito da fala, mas podiam interferir nas decisões das cidades através de conselhos aos seus maridos. Mas até o século VII, Atenas vivia num sistema monárquico, sendo um governo oligárquico, governo de poucos, onde quem tinha uma maior proximidade com os nobres detinham as melhores terras da Grécia. Como surgiu a ideologia democrática? O surgimento dessa ideologia ocorreu na Grécia, principalmente na cidade-estado de Atenas, no governo aristocrata Solon em 594 a.C., uma vez que este contribuiu para a melhoria das condições de vida dos cidadãos menos privilegiados, libertou os atenienses escravizados por dívidas e permitiu a participação dos cidadãos pobres, porém livres, na Assembleia. Contudo, não distribuiu as terras de posse da nobreza entre os camponeses, e isso proporcionou um grande descontentamento aos camponeses e aristocratas. Dessa forma, o tirano Peristrato usurpou o poder em 546 a.C. Apesar de possuir atitudes autoritárias, defendia a causa dos cidadãos pobres, por consequência, distribuiu as terras dos nobres exilados entre os camponeses, conduziu empréstimos aos pequenos agricultores e incentivou a vida cultural na cidade-estado. Entretanto, esses dois personagens são considerados pais da democracia por terem enfraquecido o sistema arcaico aristocrata, mas não obtinham em mente o ideal democrata em si. E como a democracia se consolidou? Houve a consolidação da democracia em 508 a.C., no governo de Clístenes, visto que conferiu direitos a todos os homens livres maiores de 18 anos e criou um novo conselho chamado Conselho dos 500, e o transformou em um órgão principal. Porém, o apogeu da democracia efetuou-se no comando de Péricles em 495 a.C., no qual Atenas passava pelo seu período de hegemonia após a vitória nas guerras médicas. E como funcionava o processo democrático? A democracia era de forma direta, pois cidadãos livres possuíam a liberdade para preparar projetos de leis, expressar suas opiniões e aceitar ou rejeitar propostas. Entretanto, escravos, estrangeiros e mulheres eram considerados incapazes, logo não participavam das questões democráticas. Para desenvolver esses projetos, os cidadãos se reuniam 40 vezes ao ano na Assembleia, e os homens que através de sorteios conquistassem um cargo deveriam possuir a capacidade para dirigir a cidade e também o dom da oratória, uma vez que deveria explicar suas críticas, opiniões e leis, ou seja, era um indivíduo preparado. E qual era a função do Conselho dos 500, dos 350 magistrados e dos 10 generais? Os membros dos 500 eram escolhidos anualmente por sorteios, ou seja, não havia partidos políticos em Atenas. Para ser um dos membros, o indivíduo deveria ter mais de 30 anos e não poderia servir mais de 2 vezes. Eles obtinham a função de controlar portos, instalações militares e outras propriedades do Estado. Os 350 magistrados também eram escolhidos por sorteio, cobravam multas e policiavam a cidade. Já os 10 generais, escolhidos através da Assembleia, permaneciam um ano no cargo, porém eram reeleitos indefinidamente, e possuíam as funções de comandar o exército e eram legisladores executivos do Estado. Em caso de corrupção, o ostracismo criado por Clístenes tinha o objetivo de exilar cidadãos que saíssem da questão do bem comum na cidade-estado. E como ocorreu o declínio da democracia? O declínio da democracia ocorreu em 404 a.C., após a vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso, no qual esta modificou todo o sistema político em Atenas. Na antiguidade,
havia uma outra civilização com um sistema político diferente, que no caso seria a Mesopotâmia. Mas antes de falar do seu sistema político, vou falar um pouco do seu contexto histórico. Ela dependia dos rios Tigres e Eufrates. Com o controle de cheias e sistema de irrigação, foi necessária uma organização coletiva para que tudo desse certo. Com o tempo, sentiu-se a necessidade de um poder centralizado, que dirigisse a sociedade e que éste pudesse coordenar melhor os trabalhos nas construções dessas grandes obras, de interesse à população, e assim surgiu o Estado. As cidades formadas tinham apenas o fator militar em comum, sendo independentes econômica e politicamente. No entanto, o pequeno grupo de governantes passou a usar o poder que detinham para explorar o restante da população, acumulando riquezas e privilégios. Essa desigualdade fez com que a sociedade, outrora comunitária, se dividisse em classes. A Mesopotâmia se encontrava em uma teocracia, diferente do Egito, que se encontrava numa monarquia teocrática. No caso da Mesopotâmia, o chefe de Estado era visto como representante dos deuses, que com a ajuda de sacerdotes, manteria controle sobre o poder político e religioso, sendo responsáveis pelos templos e pela administração da cidade. Na maioria das vezes, o papel que o chefe exercia era algo mais relacionado como mediador entre o divino e o povo, do que propriamente sendo considerado como um deus. Ele também era visto como uma espécie de chefe guerreiro de seu povo. Muitas das vezes, era tido como o norteador que guiava seus homens nas batalhas contra inimigos, conduzindo suas tropas para novas conquistas ou apaziguamento em terras distantes. Diferentemente do Egito, onde a cultura é uma forma de unificação para um mesmo governante, na Mesopotâmia houve um desfilar de reinos e reis que lutaram entre si, com o exclusivo objetivo de obter um espaço político e econômico, de acordo com Pinsky. E para finalizar, de acordo com Marcelo Rede, um aspecto marcante do chefe era o fato de ser postulado como um pastor, sempre conduzindo e cuidando de seus rebanhos. A sua atuação como intermediador na vida socioeconômica de quem faz justiça para com o povo é uma característica própria da região mesopotâmica, iniciada no terceiro e prevalecendo até o primeiro milênio em diversos povos da região, como por exemplo, os neossírios, os babilônicos e sumérios. Entretanto, para cada região, sua terminologia sobre a denominação de um chefe que faz justiça varia de tempos em tempos. No Egito Antigo existia uma democracia? Nos dê um contexto do período. Uma das principais civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. Além disso, os egípcios produziram uma escrita bem estruturada. Mas a religião é talvez o aspecto mais significativo da cultura egípcia. Tudo no Egito era orientado por ela. O Egito Antigo foi um reino muito poderoso na antiguidade, e até hoje suas pirâmides são exemplos de poder, glória e riqueza do período. Por volta de 2780 a.C., a sociedade egípcia já apresentava uma estrutura bastante complexa. As classes sociais começaram a ganhar limites nítidos. De um lado estavam os faraós cercados por nobres e sacerdotes. De outro, os comerciantes, artesãos e camponeses. E uma situação marginalizada estavam os escravos, uma significativa parcela da população. Conhecemos histórias de faraós poderosos que governaram essa poderosa nação, que tinha um sistema de agricultura e tecnologia e engenharia extremamente avançados para a época. Por estar situado em uma região com grandes rios, como o Nilo, a região era próspera e com isso se tornava uma importante rota comercial. O sistema democrático não existia no Egito Antigo. O faraó exercia um governo absoluto sobre tudo e todos no Egito. Ele exercia o controle total da terra e seus recursos. Era o comandante militar supremo e chefe de governo, estando no topo do sistema jurídico, onde ele era responsável pela promulgação de leis e ele mesmo era o juiz. Podemos dizer que o faraó estava no topo da hierarquia social do Egito,
possuía poderes absolutos, tomando decisões militares, religiosas, econômicas e judiciais. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da democracia atual. Por que não utilizamos o sistema de democracia direta como os atenienses fizeram? Inicialmente por causa do número de votantes. Nos estados democráticos modernos, homens e mulheres maiores de idade podem votar, e o número desses possíveis votantes é muito superior ao número de votantes em Atenas. Na democracia direta ateniense, apenas homens, com terras, filhos de pai e mãe atenienses e maiores de 18 anos votavam, o que restringia em muito o número de participantes na Assembleia. Sendo assim, precisaríamos de assembleias e um sistema político capaz de atender os milhões de votantes individualmente, o que torna esse sistema direto inviável atualmente. Então, como adaptamos o sistema democrático para os dias atuais? Através da democracia representativa, onde elegemos políticos para os cargos administrativos, e esses devem tomar decisões no lugar de seus eleitores, os representando. Essas decisões devem visar o interesse de toda a nação, e não somente seus eleitores. Dessa forma, a democracia representativa se torna o governo dos políticos, eleitos pelo povo, e não mais o governo do povo. Lembrando que uma participação popular total seria praticamente impossível nos estados democráticos atuais, o que torna a representatividade uma forma mais prática de expressar as ideias da população. Então não eram todos que participavam da democracia ateniense? Não. Para os atenienses, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes que eles não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis. Sendo assim, eles excluíam os estrangeiros da democracia. A exclusão das mulheres era justificada pela chamada inferioridade natural, que levava as mulheres a serem educadas para o mundo doméstico. Os escravos também eram excluídos, por não possuírem o preparo intelectual necessário. Através desse documentário, esperamos o seu entendimento relacionado ao termo democracia e seus ideais, incluindo também os diferentes sistemas políticos da antiguidade.